Oi, meu nome é Giovana dos Santos Oliveira. Atualmente eu curso o terceiro ano da graduação em História do IFISH Unicamp e eu estou aqui para apresentar a minha atual pesquisa, orientada pelo professor Dr. Rodrigo Camargo de Godoy, intitulada Debate sobre Liberdade de Imprensa do Farol Paulistano e no Observador Constitucional, São Paulo, 1830. Bem, primeiramente, contextualizando o recorte temporal da minha pesquisa, o ano de 1830, naquele momento que antecede a promulgação da lei, algumas medidas dúbias tomadas pelo imperador nos anos anteriores, como a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e também a violenta repressão que havia sido sofrida pelos jornalistas da imprensa ascendente que cobriram o episódio da Confederação do Equador no Recife, haviam colocado em xeque a imagem de Dom Pedro I mediante a opinião pública. Então, quando uma nova formação da Câmara se forma e é eleita em 1826, formação essa muito fortalecida pelos moldes do liberalismo político da época, essa formação ela tem como principal objetivo se opor às controvérsias do poder moderador da época. E, nesse contexto, a imprensa passa a refletir o conteúdo desses debates, servindo como um espaço de plataforma para a circulação do conhecimento político da época, através da publicação dos ideários políticos e de projetos para o país. Então, temendo o exercício da livre expressão dos jornais, o imperador Dom Pedro I ele passa a pressionar de maneira muito mais ativa a finalização da lei de liberdade de imprensa, que fosse capaz de regular o que a imprensa podia dizer ao seu respeito e a respeito dos seus embates com os parlamentares. E a lei seria promulgada em setembro daquele mesmo ano. Bom, falando especificamente sobre as minhas fontes, eu trabalho com o Farol Paulistano e o Observador Constitucional, dois jornais paulistanos muito proeminentes na publicação dos debates acerca da liberdade de imprensa da época. O Farol Paulistano, ele foi fundado por José da Costa Carvalho, um parlamentar eleito na província da Bahia e futuro Marquês de Monte Alegre, e era publicado normalmente em 3 dias da semana, às terças, quintas e sábados. Já o Observador Constitucional ele havia sido fundado pelo italiano Giovanni Battista Badaró e tinha nele o seu principal redator, servindo como plataforma e impulso para as redações de uma das figuras mais proeminentes na circulação de conhecimento político liberal da época, sendo publicado normalmente às segundas e sextas-feiras. Ambos os jornais eles eram impressos pela tipografia do Farol Paulistano, tinham 4 páginas compondo sua estrutura, cada página tinha 31 centímetros de altura e 21 centímetros de comprimento, e custavam R$ 80, tendo a opção de serem assinados de forma trimestral. Ainda não puderam ser verificadas informações sobre a tiragem dos jornais, de ambos os jornais. Então, meu principal objetivo aqui é mapear a discussão sobre a liberdade de imprensa que ocorreu no contexto dos debates parlamentares que antecederam a Lei de Imprensa de setembro. E eu busco entender esse processo de mediação entre o poder moderador e o poder parlamentar, a partir do momento em que eles percebem que a imprensa servia como um espaço de circulação do debate político e podia atuar como uma ferramenta de formação para a opinião pública. E, portanto, essa ferramenta precisava ser legislada para servir aos propósitos de cada lado. Eu pretendo também analisar os argumentos que eram mobilizados pelos redatores que, naquela época, defendiam um pleno exercício da sua expressão, do seu papel, e como esse se alinhava especificamente à estruturação do liberalismo político nas instituições de poder da época. Para tal discussão, eu parto das análises das edições de jornais que foram publicadas no mês de março até o mês de dezembro daquele ano, momento decisivo que corresponde às discussões sobre as emendas finais da lei antes da sua sanção oficial. Eu também busco considerar as fontes, além das fontes, os diálogos presentes nelas com exposições de
páginas de outros jornais de outras províncias da época, para poder abrir a possibilidade de construir um panorama mais amplo sobre o debate da função e dos limites da liberdade de expressão de imprensa naquele momento. Então, durante o meu desenvolvimento, eu pude verificar que os dois pilares do regime representativo brasileiro da época eram o combate ao despotismo e a manutenção da liberdade individual. O combate ao despotismo era um dos preceitos mais relevantes nesse contexto, porque defendia que os políticos que agiam desconsiderando o seu comprometimento com o bem-estar geral, com o bem-estar comum, e que, por seguinte, agiam de maneira tirânica, eles precisavam ser detidos, eles precisavam ser cobrados pela população. E o outro preceito que vinha igualmente importante, completando o primeiro, é o da manutenção da liberdade individual, já que para ser capaz de poder cobrar o seu déspota, a população deveria estar consciente do seu contexto político, das discussões que aconteciam dentro dele, e assim ela teria mais meios de se pôr de maneira criteriosa a essa tirania. Eu pude verificar que o bom andamento do governo de um regime representativo, como que se afirmava naquela época, dependia da disseminação de conhecimento para assegurar as novas necessidades de uma ordem de Estado que se estabelecia, que precisava, naquele momento, do maior engajamento dos cidadãos na participação política para que o sistema pudesse se sustentar. Então, para isso, tanto os deputados quanto os redatores da época acreditavam que a imprensa tinha uma espécie de função pedagógica sobre o cidadão brasileiro, que, primeiramente, naquele momento, se encontrava em uma espécie de consciência primitiva, muito limitada, mas que precisava da imprensa para se esclarecer e para aprender a exercer o seu papel dentro daquele sistema. E, para isso, os jornais passaram a mobilizar um vocabulário político que foi muito importado das revoluções de julho na França, que aconteciam concomitantemente aos debates aqui no Brasil sobre a lei. Ao mesmo tempo em que na França a população, os cidadãos, eles buscavam se livrar dos seus déspotas, aqui no Brasil a imprensa incentivava os seus cidadãos a se informarem a como eles podiam se defender dos seus próprios déspotas. E todo esse processo, ele tinha como principal motivação angariar apoio à própria causa política de cada jornal, de cada viés político, num movimento que visava, que defendia, que podia aperfeiçoar a identidade nacional em construção do Brasil. Para terminar, eu gostaria de citar aqui um trecho que eu achei no Observador Constitucional, de um editorial que pode servir como exemplo dessa obsessão pela pedagogia política, que diz assim: nós queremos que se dê liberdade a todos, que cada um exprima francamente sua opinião, sem nenhum outro limite, além dos que a lei impõe. Folgamos que cada partido se apresente no campo da polêmica, com as armas que lhe são próprias, e das armas que lhe são próprias. É do choque das ideias contrárias, logo que se contenham no campo da decência, que saltarão a luz e a civilização. Bem, é isso.